Olá pessoal, tudo bem com você aí de casa? E daí? Já sabe por que nós estamos aqui de cor-de-rosa? Eu, Maria Lúcia, a doutora oncologista, onde ela vai trazer uma palavra sobre o mês de outubro. O que é o mês de outubro para você? É um mês qualquer? Pode ser. É um mês que tem 30 dias? Pode ser. É um mês rosa? Pode ser verde, azul, amarelo. Mas é um mês onde foi consagrado a conscientização de câncer de mama. Câncer em geral, vamos falar, né? Qualquer um para nós é bastante difícil. E durante esse mês, muitas pessoas e organizações preparam para falar sobre o câncer de mama. É um mês onde as mulheres procuram mais médicos, onde elas são mais avisadas sobre alguns assuntos e bate aquele estalinho, vou fazer meu exame esse mês. E é para isso que eu trouxe de novo, né, mais uma vez, e quantas vezes for necessário, eu tenho certeza que a doutora vai estar aqui presente e nos dando essa atenção. E daí, doutora Fernanda, como você está? Quais são as novidades que tudo isso você pode trazer para o pessoal de casa? Obrigada pelo convite de novo para estar aqui falando sobre o Outubro Rosa, né? Então, o Outubro Rosa é uma campanha já desde a década de 90 para trazer essa conscientização da prevenção do câncer de mama. E ele é um mês, né, do ano, porque a gente deve fazer o rastreio todo ano, né? Sim. Então não basta fazer o exame uma vez, né? A ideia de rastreio é justamente que ele seja feito todos os anos, mesmo para pessoas que não têm nenhum sintoma. E a grande novidade desse ano é que o Ministério da Saúde ampliou a faixa etária, então a gente começava a fazer o rastreio a partir dos 50 anos, né? As mulheres a partir de 50 anos, e agora a gente já tem a recomendação formal para fazer esse rastreio a partir dos 40 anos, né? Então a gente, para ter uma ideia, mais ou menos um quarto dos diagnósticos de câncer a gente faz nessa faixa etária de 40 a 49 anos e a gente não estava fazendo esse diagnóstico a tempo, né? E agora a gente tem a recomendação de fazer essa prevenção, né, e o rastreio a partir dos 40 anos, e aí a gente vai achar o câncer no estágio mais inicial, com aumento da chance de cura. A gente sabe que pode chegar a 90% quando a gente faz o diagnóstico bem precoce, assim. Esse diagnóstico a gente já havia conversado, mas em outras ocasiões. Qual é o prazo para você saber do início até chegar ao resultado? A gente tem a lei dos 60 dias, né, no Sistema Único de Saúde, então a ideia é uma lei, né, quando a gente passa do prazo a gente precisa dar justificativa, é que o paciente, a partir do momento que ele tem uma suspeita, seja clínica ou seja uma alteração de exame, que ele consiga iniciar o tratamento, né, ou seja, esteja feito todos os exames, a confirmação em até 60 dias. E qual é o exame que realmente vai dizer para você, olha, você tem câncer? O câncer a gente sempre confirma com biópsia, né? Então, o câncer de mama é um local fácil de acesso para biópsia, normalmente faz guiado por ultrassom ou por mamografia em alguns casos, mas a gente sempre precisa tirar ali um pedacinho para fazer o diagnóstico definitivo, né? Entendi. Fora os exames de rastreio são iniciais, e aí quando a gente tem alguma suspeita, a gente parte para essa investigação mais definitiva, né? A gente se preocupa muito quando a gente fala de câncer, né? Porque a pessoa, quando ela recebe o diagnóstico, ou quando ela percebe que ela tem algum carocinho, a mama mais densa, ou ela está com algum problema, ou aquele exame não saiu direitinho, eu acho que ela deve chegar no seu consultório apavorada. Como humanamente, ou a parte espiritualidade que você utiliza, que você fala, para que essa pessoa consiga pelo menos se acalmar um pouquinho? Eu acho que, além da parte técnica, a gente tem que fazer o acolhimento do paciente, né? Então, a gente nunca vai saber o que o paciente está passando, porque cada um tem a sua história, o seu contexto ali, né? Tem outras dificuldades que estão junto, mas a gente tem que tentar se colocar ali naquele momento de aflição e estar à disposição, estar ao lado do paciente para ele passar por esses momentos, porque a gente sabe que são muito angustiantes ali, o momento de fazer o diagnóstico, de início de tratamento, é tudo muito difícil, muito dá medo, né? Tem a palavra câncer, ela traz um medo na cultura popular, né? Então a gente precisa estar
ao lado mesmo. E você conhecendo, você sabendo, você conversando com aquele paciente, qual é o apoio que você oferece além de ser médica? Eu estou te fazendo essa pergunta porque eu já te vi clinicar 2 vezes. Eu sei a resposta, mas quero ouvir de você. Eu estava num congresso esse ano e a aula que mais me chamou a atenção tinha um slide assim, que o médico que só sabe medicina, nem medicina sabe, né? Então, não sei te explicar, mas eu acho que a gente tem que ter um acolhimento. A parte humana, fala mais alto. Porque, querendo ou não, você é humana, né? Como não tratar humanamente desse paciente, sabendo da dor, da agonia, daquela vontade de querer ouvir de você, olha, você não está com câncer, não, você está com câncer, mas nós vamos vencer. Esse é o maior apoio que eu ouvi você dar por 2 vezes, né? Você usou a palavra nós. Você não disse que o paciente ia vencer. Por que você disse isso? Sabe por quê? Porque humanamente é impossível você oferecer o seu apoio se você não ama o que você faz. Por isso você está aqui. Na Morada Feliz, cada dia é um abraço quentinho. Aqui, nossos idosos vivem com carinho, conforto e alegria. Temos atividades que aquecem o coração, cuidados especiais e um lar cheio de sorrisos. Venha conhecer a Morada Feliz, onde a maturidade é celebrada com amor. Pessoal, olha eu aqui com a Pamplona de novo. Presta atenção, pernil suíno temperado. Já estão em todos os mercados, hein? Olha esse daqui, bacon. Gente, coisa nova, não tinha esse na outra sacola que eu ganhei. Carne moída suína. E tá aí nos supermercados para você comprar. Aproveite, gente, é uma delícia, eu amei. E agora, mais essa novidade. Carne moída Pamplona. Pamplona no seu cardápio todos os dias. Pamplona. Eu peço até desculpa por estar emocionada. Quando eu falei que por 2 vezes eu vi o atendimento da doutora Fernanda com pessoas da minha família. E exatamente no dia 1º de outubro, nós íamos gravar e eu não tive condição de gravar, porque mais uma pessoa da minha família recebeu um diagnóstico duvidoso e eu não pensei 2 vezes. Eu mesma liguei para a doutora Fernanda e foi uma coincidência, né, doutora? Eu precisava que ela cuidasse dessa pessoa que é muito querida da minha família e eu sabia que eu podia contar com você e esse assunto não poderia vir no melhor momento ou no momento onde nós estivéssemos tão emocionados em falar de um ente querido, de uma pessoa da família. Você aí de casa deve ter passado por isso ou sabe de alguém que passou por isso. Não é fácil. E quando eu falei qual é o apoio que ela pode dar como ser humano, não só como médica a gente já está contando com você, mas você diz a palavra nós. Vamos vencer. Eu acho que é daí para frente que o seu tratamento, que o tratamento que você aplicar, é onde você vai conseguir resgatar a cura. Porque espiritualmente, Fernanda, falando, a gente ora a Deus, a gente pede a Deus. E Ele trouxe você pela 2ª vez na minha vida, né, para tratar
de um familiar. A primeira pessoa foi curada, graças a Deus e a você. E a segunda pessoa também vai ser curada. Essa é a esperança. Sim. E eu fico muito feliz de trazer você aqui, de você conseguir compartilhar com as pessoas que estão em casa essa vontade, esse teu interesse nessa sua profissão tão bonita e ao mesmo tempo tão sofrida. Porque ver sofrimentos também não é bom, né? E cuidar de sofrimentos é digno de honra. E é para isso que você está aqui. Eu estou te honrando. Eu falo muito para os pacientes assim, que a gente vai atravessar um rio, né? E eu conheço o rio e eu vou ajudar a gente a chegar do outro lado. Porque é um turbilhão de coisas, né? De emoções, de sofrimento. E as pessoas não têm que passar por isso sozinhas, né? A gente, que é mulher, a gente quer ser muito forte, né? A gente quer dar conta de tudo, de trabalhar, de cuidar da casa, de cuidar dos filhos. E esse é um momento de fragilidade que a gente tem que ter uma rede de apoio, né? Então, tanto uma rede de apoio em casa, família, amigos, mas uma rede de apoio também no serviço de saúde que está acompanhando. Então, sim. E quando eu falo nós, não sou eu só, né? Mas é uma equipe, né? Exatamente. Todos, né? Muito bons. Exatamente. Então, uma equipe médica, uma equipe de enfermagem, uma equipe multidisciplinar com nutricionista, psicólogo, assistente social, né? Que você conheceu, recepção. Todo mundo está envolvido nessa rede de apoio do paciente. E é o mais importante, eu acho que é, antes de você saber tudo o que vai acontecer, como você vai proceder dentro daquele caminho, qual é o caminho que você vai seguir, né? Essa pessoa tem que estar forte. O que você acha de dizer para essa pessoa que nós vamos conseguir se você cooperar? Eu acho que a gente sempre tem que estar... Existe a responsabilidade, né, do paciente, mas a gente também não pode... Tem que ser no momento certo, né, essa chamada, né? Então, a maioria dos pacientes está comprometido com o tratamento, mas eventualmente se a gente vê que tá faltando ali uma força ali, uma cooperação, a gente ter essa chamada, né, esse olhar, e ver o que está faltando. Está faltando um apoio psicológico, está faltando um apoio de família, de acompanhamento, sim, né? Ver exatamente o que está faltando para poder ajudar e ter apoiar. Exatamente. As mulheres têm mais medo das respostas que vêm ou da irradiação de cada equipamento? Como que é feito isso? Porque assim? Passa pelo processo de fazer Começa ali, você tem que investigar, né? Então, ele soube através de uma mamografia que ela está com um nódulo ou está com a mama densa ou tem algum risco, né? Os outros passos, ela vai ter que passar por um período de tempo para você dar uma resposta com mais clareza. Esse período, ela precisa fazer outros exames. Você também acompanha? Eu tento fazer a jornada ser mais simples, né? Então, dentro do possível, ali ajudar na marcação de exames, né? A gente ter uma facilidade ali da paciente conseguir sair do consultório e já marcar na recepção, já ter as coisas desenhadas, né? O mais explicado possível. E aí a gente vai, à medida que vão saindo os exames, vai fazendo outras consultas para orientar os próximos passos, né? E hoje existe, assim, outras tecnologias de rastreamento, a mamografia digital, daí tem, o que mais? A ressonância. A ressonância. E existe mais algum? Para rastreio, a gente usa mesmo a mamografia, né? A ressonância a gente vai usar para uma população de mais alto risco, que tenha uma história familiar muito, muito positiva, ou que a gente sabe que tem um gene. A gente tem 10% dos casos de câncer de mama que são genéticos, né? E a gente faz hoje em dia esse teste, né? Quando a paciente ela é portadora da mutação e ela opta por acompanhar, ao invés de fazer, por exemplo, uma cirurgia redutora de risco, a gente vai acompanhar com ressonância, né? Pacientes que já tiveram câncer de mama também a gente vai acompanhar com ressonância, mas é só para esse grupo de alto risco.
A tomossíntese, né, a mamografia 3D, ela é uma evolução da mamografia, ela consegue ver melhor ali a imagem, mas ela não é um aparelho disponível para rastreio populacional, né? Porque quando eu falo de rastreio, a gente, né, quando a gente pensa em saúde pública, a gente tem que pensar que a gente tem que O que tem em mãos ali. para todas as mulheres do Brasil acima de 40 anos, né? Então, a tomossíntese, ela não está nem no rol de cobertura obrigatória pelo plano de saúde, né? Quanto mais pela rede pública. Eu não teria, né, no Brasil, não teria aparelho suficiente para fazer um rastreio populacional com a mamografia 3D. Então, a gente ainda, o método de rastreio mesmo, né, que tem que ser feito de maneira sistemática, ainda é a mamografia. E a diferença, assim, nas recomendações para as mulheres com histórico familiar, você já falou, mas e aquele risco de a pessoa perdeu um ente querido, ou teve um susto muito grande, ou aconteceu alguma coisa que desolou a família? Existe a possibilidade de aparecer um câncer? A gente tem estudos nesse sentido que não mostraram uma correlação do estado emocional com o diagnóstico de câncer, né? Mas quando o paciente tem, né, o diagnóstico, ele tenta achar algum culpado, né? Mas eu fiquei com uma mágoa, né, uma briga, mas a gente não tem essa correlação, né, em estudos maiores. Quer dizer, não é porque eu perdi alguém que eu vou ter um câncer. Isso. Entendi. E quando você vê que a pessoa que está ali, o paciente que está ali, precisa de um psicólogo, precisa de um atendimento mais amplo, mais significativo? Quando que a gente percebe? Sim. A gente sempre faz na avaliação, além da avaliação clínica, a avaliação do enfrentamento emocional, né, da pessoa. Então, a gente consegue ali, na consulta, avaliar se a pessoa está conseguindo elaborar bem o processo. Porque o diagnóstico de câncer, ele traz consigo um processo de luto, não um luto de morte, mas um luto por ter o diagnóstico, por você saber que vai fazer uma cirurgia, ou saber que vai fazer uma quimioterapia, que vai perder o cabelo. São vários processos de luto que o paciente tem que processar, elaborar para finalizar aquilo, né? Então, a gente consegue ali no momento da consulta ver se o paciente está conseguindo elaborar esse processo ou se ele vai precisar de algum apoio para passar por isso. Entendi. Então, cada pessoa é uma pessoa, cada forma de fazer o tratamento diferencia também sobre o resultado de cada exame. Então, de qualquer forma, tem que esperar esse resultado. Não tem como fazer mais nada se não tiver um resultado direto ali. Quando você percebe, não, essa já é um câncer, tá ali, eu tô vendo, tá, né? Mesmo assim, você procura ter esses exames? Sim, mesmo quando a gente, às vezes, tem um achado de imagem, né, uma massa, um nódulo, que a gente sabe que aquilo vai vir um câncer, mas a gente precisa dessa confirmação por biópsia, porque existe uma série de subanálises que a gente faz, de agressividade, né? A gente fala o sobrenome do tumor, o tipo do tumor, que a gente vai precisar fazer nesse material. Entendi. Gente, eu queria fazer tanto mais perguntas, mas eu tô tão emocionada que eu tô esquecendo do que realmente eu quero falar. Parece que eu quero fazer um diagnóstico avançado sobre alguma coisa que ainda vamos ter que esperar. Doutora, tudo isso eu entendi, mas eu gostaria de tocar num outro assunto sobre a pessoa de mais idade. Quando ela chega no seu consultório, porque eu já vi casos também, né, aqui na Casa de Repouso, onde pessoas de idade, já com seus 70 e poucos anos, com um nódulo bastante grande e opera, não opera, faz ou não faz. Existe também uma possibilidade de pessoas de mais idade ter um crescimento aí dentro de um câncer de mama? Sim, a gente sabe que o câncer de mama, o câncer no geral, ele é uma doença do envelhecimento, né? Então existe um risco quanto mais a gente avança na idade de ter câncer, né? E o tratamento ele vai ser individualizado, né? Então é um idoso, mas é um idoso funcional, fit, que está bem de saúde, que tem massa muscular, que está bem nutrido, ou é uma idosa que está frágil, que está com dificuldade de caminhar. Então tudo isso vai ser levado em conta, né? Qual que é o tipo de tumor, se vai ser possível fazer uma cirurgia, ou às vezes a gente faz um tratamento, por exemplo, hormonal só. Então a gente tem que sempre avaliar paciente por paciente para dosar ali como que vai chegar, né, a um diagnóstico perfeito aí sobre um assunto que já está bem
Eu acredito que é difícil em qualquer idade, né? Quando você é jovem, a gente também já ouviu isso, eu já li sobre isso, pessoas de 16, 15 anos aí, né? Que também têm câncer de mama, e tudo isso leva a crer que nós estamos aumentando o câncer de mama no Brasil ou não? A gente teve uma queda de diagnóstico ali na pandemia e agora voltou a fazer bastante diagnóstico. Até vi um artigo que eles falam que está aumentando, né? Mas na verdade é que a gente deixou de diagnosticar muitas pacientes ali naqueles 2 Naquele anos, período? né? E agora a gente teve um boom de diagnósticos atrasados, né? Então agora que eu acho que a gente está começando a entrar na normalidade de novo, para entender se realmente houve um aumento. Uma queda, um aumento? Exatamente. Mas existe aí, por exemplo, por idade, né? Existe um percentual de qual idade é mais... Tradicionalmente a gente, tanto é que fazia o rastreio a partir dos 50 anos, né? Mas a gente está no Brasil já com 1/4 das mulheres fazendo diagnóstico dos 40 aos 50, né? Então por isso até que foi antecipada a diretriz para a gente começar a rastrear mais cedo. Né? Isso a gente tem visto, que parece que a gente está fazendo o diagnóstico em pacientes mais jovens, né? Cada Mais vez cedo jovens, do que... Mais cedo do que era, né? Então agora a gente já rastreia a partir dos 40 anos por conta disso. E você acha que a alimentação também é um ponto aí de desequilíbrio? Eu acho que tem, né, a questão de hábitos saudáveis, né? A alimentação, sedentarismo, tem vários fatores, mas... Às vezes a gente vê isso no consultório, né? A paciente tem 25 anos, né? É atleta, come bem e está com câncer. Então, é difícil da gente achar o culpado, né, de cada caso, infelizmente. Quer dizer, tem câncer, vamos cuidar, vamos tratar, vamos ver como é que fica. A gente sempre pensa assim, será que a minha mãe teve, minha tia teve, minha avó teve? E às vezes a pessoa nem sabe, né? Se alguém na família teve. Também tem isso, né? Sim, antigamente não se sabia às vezes de que câncer que era, né? Falar, só tá com câncer. Tá com câncer. Exatamente. Mas trazendo dados, né, de uma família que tenha muitos familiares com câncer, a gente tem que sempre fazer investigação de alterações hereditárias, genéticas. Né? Não importa se a pessoa, a família teve de intestino ou de mama, quer dizer, alguém da família teve câncer, a gente tem que ficar alerta e daí passar por uma avaliação com o especialista. Daí ele vai correlacionar se existe algum gene que pega aqueles tipos, né? Faz daí um mapeamento familiar para ver qual exame que vai ser solicitado. É interessante isso, né? A gente passa por períodos, principalmente a mulher que tem a menstruação, né? Quando tem o término da menstruação. Nesse período de término de menstruação é um período também preocupante para vocês que trabalham na oncologia? Você diz da perimenopausa? A menopausa. Que são os hormônios, né? Isso. Na verdade, a gente correlaciona mais com a faixa etária ali mesmo, né? E a gente sabe que quando a gente faz diagnóstico na pré-menopausa, os tumores tendem a ser mais agressivos. A gente também tende a ser mais agressivo nos tratamentos, porque essa paciente ainda tem os hormônios, né? Ela ainda tá. Então, a gente acaba... São pacientes que a gente considera com um risco maior, assim. Doutora, as mulheres continuam com dúvidas e vão sempre continuar com dúvidas, né? Por mais que eu estou escutando, por mais que eu estou convivendo, por mais que eu estou lendo, sempre tem alguma coisa que eu gostaria de aprender mais. Nós temos pouco tempo, a gente vai falar mais sobre o Outubro Rosa, sobre a forma com que você aí de casa pode ser acompanhada pelo SUS, né? Por um médico particular, não importa. Você procura na sua casa aí um atendimento o quanto antes, vai fazer a mamografia, que é importante. Doutora, eu quero que você diga para o pessoal lá de casa, para as mulheres, para os homens também, que homens também têm, né? Quais são as dúvidas e o que eles devem fazer para ter aí um diagnóstico e um tratamento? Eu acho que a gente tem que sempre manter, né, os exames em dia, e quando a gente fala de rastreio é aquilo, né, eu tô bem, não tô sentindo nada, eu vou fazer os exames anualmente de rotina, né, fazer um check-up, que é essa a ideia, né, porque às vezes a pessoa fala, não, mas eu não achei nada, então eu não preciso de exame. Não, é justamente o contrário,
né? A gente quer fazer o check-up para pegar no início e ter uma chance maior de cura. A gente tem uma cobertura de mamografia muito baixa no Brasil, menos de 1/4 das mulheres conseguem fazer os exames de rotina anualmente, né? Então eu acho que a gente precisa pensar, né, em termos de saúde pública, de disponibilizar os exames, né? Mas a gente também precisa olhar para dentro e ver a logística, né? Por que essa mulher não está indo fazer exame? Ela precisa de alguém que precisa que libere no trabalho, precisa que alguém fique com as crianças, ou ela mora longe, né, do local de exame. Então a gente precisa ver como sociedade o que está faltando na logística para a gente conseguir fazer uma cobertura maior e poder dar o acesso ao rastreio para toda a população. Quer dizer, quanto mais antes você estiver fazendo esses exames, quanto antes vocês tiverem certeza do que vocês estão passando, melhor para o tratamento. Pessoal, não se liga só na cor rosa, tá? Eu acho que a cor rosa também é uma esperança aí para você procurar na sua cidade um médico competente, o SUS, ou se você vir a Curitiba, procurar a doutora Fernanda, que essa realmente de coração eu indico. Eu já passei por 2 e já falei para vocês, e a minha família eu tenho certeza que está bem tratada por você, e mais uma vez eu te agradeço de coração. E você aí de casa, aprende um pouquinho, se cuide. Até o próximo programa.